Na percebi no bambote na komba ya Cristo. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Micro ezolo batezo ganate. Ok. E nós agora transmitir na igreja bambote na bino. E também estamos a transmitir saudações à igreja, Eu tipo a passer em panzo ya sumbe. que veio do pastor Panzo do Sumbe. A PC igreja mo bambote na komba de Cristo. Ele sauda toda a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Bambote yango ye na nzela ya se Andrade. Saudações que vieram através do ancião Andrade. Amen. Amém. Ok, sans plus tarder, Sem mais tardar, toko tellement poto tano bekiti. levantemo-nos para ler as Escrituras. Nous allons Joël chapitre 1 verset 4. Estamos em Joel 1, versículo 4. C'est quand les sœurs Gazam la sauterelle l'a dévoré. C'est quand les sœurs la sauterelle, les Gélec l'a dévoré. C'est quand les sœurs les Gélec, les Asile l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Nous allons Joël, on va toquer dans chapitre 2, Agora vamos a Joel capítulo 2, verset 25. versículo 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asile, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vocês. Prions le Seigneur, Oremos ao Senhor, Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nous andemos moko lobi le peli benali bela. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. Le pessoal como na popa de Lonzambe. E louvamos nesta tarde Ora manso sali biso. por tudo que o Senhor fez por nós, Ora pema bomo Seigneur. pelo fôlego de vida, Senhor, Ora evra Golgotha. Pai, através de Gólgota, Ora message atamo la suko. por essa mensagem do tempo do fim. Merci pour agneau sali ko sala prendre. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. C'est vrai Seigneur, on doit prendre sur la biso. Sim, o Senhor é quem toma conta de nós. Zambe ranguya. Deus Todo-Poderoso, Tokuta misu ali boso na yo. estamos mais aqui na Tua presença. Eu adorer o Seigneur. Viemos te adorar, Senhor. Zambe Deus. ba biso nem E tozali. receba do jeito que nós somos. Olimbisa moko na biso. E perdoe cada um de nós Aba defo na biso ba faiblesse na os biso. nossos defeitos e fraquezas. Sukora biso na makila na yo. Purifica-nos com Teu sangue. Seigneur, tu t'as écrit. Lemos as Escrituras, Senhor. Ambola ba écrit tu t'as Dessa Seigneur. Escritura que lemos, Zambe yomoko pesa interpretation. que o Senhor Ele próprio dê a interpretação. Akula minoko zoloba. Hoje as bocas que estão a falar Ama tozo yo e os kasei. ouvidos que estão a ouvir. Ambola presença mano moko na moko Abençoa a rescapou. pensa de cada um irmão aqui. Oye bindeng to yeli O Senhor sabe Seigneur. de como é que nós viemos. Am subazali fatigué. Outros estão cansados, Ultimi sala ndenge na vieram ndenge. de diversos trabalhos, Ba wenze. foram nos mercados, Avec des déceptions parfois. talvez até com decepções, Dans le travail. nos Dans les trabalhos, marchés. lá nos mercados. Fatigué. Pai Santo, cansados, Toye pai na yo kolo mas yesu. viemos aqui, Senhor Jesus, Yo le grand aigle. Tu que és a grande águia. Robiete. Disseste, Oyo bachakeli ke pana yo. todos que se esperam no Senhor Mare nouvelaka force na bango. renovam em suas forças. Il faut renouveler force ya moko na Então, moko. renove a força de cada um de nós Et foi essa solution na prima moko na moko. e dá solução ao problema de cada um. Eri ba malade. Cura os doentes, Console ba aflige console Seigneur. os aflitos, Essa solution na promessa. dá solução a todos os nossos problemas, Bénis les offrandes et les dîmes. abençoa as ofertas e dízimos. Tout pour ta gloire. Tudo pela Tua glória, Au nom de Jésus Christ. em nome de Jesus Cristo. Seigneur subhana kondima. Pedimos tudo com fé. Amen. Amém. Boko vanda. Podemos sentar? Je crois Eu creio les mardis, que na terça-feira nous avons expliqué à l'église nós explicamos à igreja si l'oppression qui viendra sobre a opressão que virá et si la persécution. e sobre a perseguição. Frère Branham me disait que l'église ne passera pas par la grande O tribulation. Bruno me dizia que a igreja não passará pela grande tribulação, C'est-à-dire l'épouse. quer dizer a esposa. Quand on dit l'église, Quando falamos da igreja, nous sanguissa, nós juntamos l'église compose. a igreja Il y composta, a des appelés, que há il y a chamados aussi les élus. e há também os eleitos. Mais les élus Mas os eleitos ne passeront pas é que não passarão dans la tribulation. na tribulação. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos, Parce qu'ils seront enlevés porque serão arrebatados avant la grande tribulation. antes da grande tribulação. Mais Mas
Tocos à l'épargnité. não seremos poupados Na pression. da pressão, Na persecution. da perseguição Na oppression et na kati na mokili oyo. ou da opressão que acontecerá neste mundo. Connaissez bien Vocês conhecem bem ce que la Bible dit. o que a Bíblia diz. Nous avons montré dans Apocalypse 12. Mostramos em Apocalipse 12 Nous connaissons les grands dragons. e conhecemos o dragão. Nous connaissons comment il s'est tenu devant la femme. Sabemos como é que ele se colocava diante da mulher A dévorer Moana. para devorar o menino. C'est le moment Moana, Era naquele momento où l'église, où l'épouse sera persécutée. em que a esposa será perseguida, Mais ça sera une courte durée. mas será de uma curta duração, Car Dieu enlèvera porque Deus arrebatará son épouse a sua esposa pour aller à la gloire. para ir à glória. Então aqui uma citação beleza. Lemos muitas citações Nós não estamos ya kozongela makambo susu. e não temos tempo de repetir outras coisas. Nous continuons toujours dans notre sujet, Continuamos com o nosso sujeito, le rétablissement, la restitution de l'arbre de l'épouse. a restituição da árvore esposa. Maintenant, nous parlons sur rétablissement. Agora estamos a falar da restauração. Digo conta la phase rétablissement. Estamos a entrar agora na fase da restauração. Moni na binomba na mikolebele. E vimos durante muitos dias Ndenge nini nzete ezalaki vraiment détruit como é que a árvore foi destruída na ba démon. pelo demônio, Na insecte oyo. por esses Tous insetos, les quatre. todos os quatro. Bango batikaki nzete à l'est. Não deixaram a árvore tranquila, Avec détruire yango. destruíam a árvore, Banda na ba fruit. desde os frutos, Na makasa. das folhas, Jusqu'à ce que nzete até que a árvore presque kaukaki. quase estava seca. E kauki presque. Havia mesmo secado, E tikalaga presque na misisa. apenas tinha raízes. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Só cortali nzete. Se observares a árvore, On pensa que você verá mesmo il n'y a plus d'espoir. que não havia mais esperança. Apparemment. Aparentemente, Solo bapenza esse. você pode dizer acabou. Zete kufi. A árvore está morta, está destruída para sempre. Esili. Acabou mesmo. Nini esalaki ndenge wana? O que é que fez isso? Les insectes. Foram os Les insetos, dénominations. as denominações. Mes frères, Mas irmãos, Dieu avait promis. Deus tinha prometido, Il avait dit en Joël, ele disse em Joel, chapitre 2, Joel capítulo 2, verset 25, versículo 25, onde lemos, Zamba lobiete, Deus disse nako restitué, que eu restaurarei, malgré apesar destruction, da destruição tout le temps, de todo o tempo, tous les âges, de todas as eras, l'église s'est organisée. a igreja organizou-se, irmão. Mais Dieu n'a pas laissé son arbre comme ça. Mas Deus não deixou a sua árvore assim. L'espoir est avec suite. Não havia mais Plus esperança, d'espoir dans été. nenhuma esperança na árvore, Frère, irmão. mais Mas la Bible dit a Bíblia diz, il y a encore ainda de l'espérance há esperança pour l'arbre. para a árvore. Totanga Job. Vamos ler em Jó, Job chapitre 14. Jó capítulo 14, Job chapitre 14. Jó capítulo 14, Dans sa verset. Job 14. Jó 14, Verset nango, totanga verset. Premier nom. Jó 14, primeiro versículo, Pour avoir l'idée. para termos a ideia. Mais place la mission de 7 et 9. Mas o nosso lugar mesmo é do versículo 7 até 9. Job 14, verset 7 à 9. Jó 14, 7 a 9. Et pour avoir idée, lisons d'abord le verset premier. Mas para ter ideia, vamos começar no primeiro versículo. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. O homem nascido da mulher tem uma vida curta e cheia de inquietação. O homem nascido da mulher é cheio de inquietações e com tempo curto. Ça c'est oui et amen. Isto é sim e amém. O homem nascido da mulher não demora. Nem sequer completamos mais 2 séculos. 2 séculos não completamos mais. Alguém conseguir completar 200 anos? Não, é impossível. A menos 100 anos, 105. 105. Oui. Sim. Davi até tinha dito Que via moto, que a vida do homem, os dias do homem são curtos. Oui. Sim, Exame poussé. são curtos. 70, 70,
80, 80 para os robustes, para os robustos, 90 ans peut-être. talvez até 90 anos. Alors, muito vina isa mkuse. Então a vida do homem é Kabuka curta. mina mwasi, O homem nascido da mulher azana ye mutahumela te. não é um homem que demora tanto. Oui, mes frères. Sim, irmão. Azana tam mkuse. Ele tem um tempo curto. Alors, la Bible dit dans le verset 2, Então a Bíblia diz no versículo 2 que ele nasce et il est coupé comme une fleur. e é cortado como uma flor. Il fuit Ele foge et disparaît e desaparece comme une ombre. como se fosse uma sombra. Azalo voilà É fleur. como uma flor Et bimi, que nasce besi mekauki. e depois seca. Lokola, Como malili ya sea zete. como a sombra de uma árvore Et umelagate. que não demora e depois desaparece. Frère, Irmão, moto azandengwana. o homem é assim. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Job, Jó, quand tu le regardais, quando ele olhava les hommes, os homens, les lois ya kufi. hoje esse morre Lobi kuna mswa e kufi. amanhã aquele outro morre. Même biso patake batu. Mesmo nós também como humanos, Sozo mona liwa nega ko beta. estamos a ver como é que a morte vai atingir Una as pessoas. ilha, Aí una morre. mutakufi, Aquela aí una morre, mutakufi. aí outra pessoa morre. Batu bazo sila bazo As limu. pessoas estão a Bazo desaparecer, kende. pessoas estão a ir. Mais Mas Job atali Jó observou, alobi ele disse, mutu azokufa kabo. disse, o homem morre só assim, o homem desaparece assim. Amoni ke nzete kuteza na esperança. Ele viu, até a árvore tem esperança. Nzete kuteza na elikia. A árvore ainda tem esperança. Mutu zo mwana nega kufi abungi O libe. homem, quando morre, talvez até Mas desapareça. é que- Mas a árvore, Oko kati yango ba fruit. você pode cortar os seus frutos, Olongole yango makasa. tirar as suas folhas, O kati yango betap. tirar mesmo assim por Eko me pedaço matati awa. e cortar até mesmo na parte do tronco. Nzete nyonso elongo. E toda a árvore sair, Mais mas lokola misise ezali. como ainda há raízes, Frère, irmão, soki misise etikaka mai. se as raízes uma vez que pegarem água, Eliki ezali. ainda há esperança para aquela árvore. Lisons verset 7 à Job. Vamos ler agora o versículo 7 à 7, 9. 7 a 9. Et un arbre a de l'espérance. Uma árvore há esperança. Quand on le coupe, Quando é cortada, il repousse ele cresce novamente et produit encore des rejetons. e produz novamente rebelde. Nzete kutu ezali na elikia. A árvore até tem esperança. Soki bakati yango, Quando ela é cortada, ekoki kobota lisusu pode produzir novamente mpe ebimisi bitape. e produzir rebentos ou raízes, Lokola oyo. como essa aí. Katami bafleur, bafruit elongwe. Tudo é cortado, flores e Mas- frutos, Atala kaka. mas observando durante um tempo, Nzete balobimisa bitape. e a árvore começa a produzir novamente ramos. Donc eliki ezali. Quer dizer, ainda há esperança. Quand sa racine est vieillie, a vieilli, Quando a sua raiz envelhece, ata soki misisa na yango ekauki na mesmo mabele, se aquelas raízes secarem na terra mpe eteni oyo etikalaka e o ramo que é sobrado esali lokola ekufi. fizer como se estivesse morto, Soki ezwi kaka mai uma vez que ela é brotado, ebandi kobota, começa a brotar novamente ekobimisa mitu lokola nzete ya sika. e produzirá ramos como se fosse uma nova árvore. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Okati nzete, Você corta a árvore, mais mas misisa nango as suas raízes Nascer. aí embaixo, soki frère, se irmão, humilité ezali, se há humildade, fraîcheur ezali na se, se ainda há frescura aí, osombeli yango mai, ou se vocês mai, regarem aquela árvore, omonaka nzete você verá que a árvore abandi kobota. começa a brotar. C'est ça mes frères. É isso, meus irmãos. Et Dieu, E Deus, c'est comme ça avec son arbre. e é assim também que aconteceu com sua árvore, Il a été détruit que foi destruída pendant les âges durante as eras, des ténèbres. durante as eras das trevas. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Oui, pendant tous les âges des ténèbres. Durante todas as eras das trevas. Comment on dit? Estão a ver? Ce qu'on l'a dit, oui. Se você observar aí, Oui, j'attends à Paul. esse aqui é o tempo de Paulo, Quand il a commencé avec son église, quando ele começou com a sua à l'âge igreja, des fesses, na era de Éfeso. frère, Irmão, il y avait la puissance de Dieu. lá havia o poder de Il Deus, y avait la lumière. havia luz. Cette lumière, Essa luz c'est la Pentecôte. é o Pentecostes, C'est l'apostolique. é o apostólico, C'est la lumière de la parole. é a luz da palavra. Mais Oyo, Mas essa parte, Molili Oyo, essa treva,
Ce sont des dogmes, são os des dogmas, traditions, são as tradições, des credos. são os credos. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Vous m'avez dit que aqui. Tá vendo como é que a igreja Lá passou? é pandemia. No princípio, Lumière aqui mingi. havia muita luz, Au fur et à mesure, tu as dit e à que medida que nós percorríamos, lumière ça va diminuer. a luz então ia se apagando, Deuxième âge de l'église, e a segunda era da igreja, lumière qui est au kita. a luz ia se apagando, Lumière au maximum. e as trevas iam se aumentando. L'âge à Pergame. Na era de Pérgamo, Lumière comme as belé. trevas haviam se multiplicado. Bona nini? Por quê? Politique é conta aqui da Porque havia igreja. entrado política na igreja. Yama muito Pergame. Por isso, Pérgamo, Significação não. seu significado Mariage. é casamento. Mas começar aqui mariage. Fizeram casamento, L'église et l'État. a igreja e o Estado. Donc il y a awa. E viemos aqui, Na tiati. na era de Tiatira, Lumière irmão. bouquier. A luz até era pouca Lumière comme ma e casa. havia muita treva. La mort est entre même. A morte até entrou. Liwa e kufa e conta aqui. A morte havia entrado. Awa bata ajo. Os dessa era, Mas o bem wango. Deus chama-lhes, Mas o kufa déjà. eles até já morrem. Os a déjà go kufa. Já estão mortos. Vous voyez mes frères. Estão a ver, meus irmãos? C'est ce qui a passé. É isso que aconteceu. Mais Dieu a promis. Mas Deus prometeu Je restaurerai. que restaurarei. Oui mes frères. Sim, irmãos. Alors, Então, Dieu a dit, Deus disse, je restaurerai eu restaurarei ce que les gazas m'ont dévoré, o que a lagarta devorou, l'asile, les gélèques, o que o pulgão, todos eles. les gélèques, É o que, la sauterelle. o que o gafanhoto, Na verset 25 a Joël dit, no versículo 23, 2 na disseram, pozongi sango. eu restaurarei tudo isso. Oui mes frères. Sim, irmãos. Et Dieu E Deus? a commencé Deus começou a restituer, a a restaurar, restaurer a restaurar. depuis le 5e âge. Desde a quinta era, Depuis le 5e âge de l'église. desde a quinta era da igreja, L'âge de Sardes. a era de Sardes. Banana âge de Sardes. Desde a era de Sardes, Zambe sikoyo Deus agora abandi começava kozongisa kobongisa. a restaurar Nzete na ye wana. aquela sua árvore Oyo ebebaki. que havia sido Oyo destruída, ebungaki. que havia sido destruída. Dieu a dit, Deus disse je restaurerai. que eu restaurarei. Ce n'est pas un homme. Não é um homem, C'est lui-même. é ele mesmo Il est capable que é capaz de restaurer. de restaurar. Mais c'est pourquoi Sim, é por isso il est que appelé ele é chamado Je suis. Eu Sou. Oui. Sim, Moïse Moisés l'appelé chamou-lhe Je suis. de Eu Sou. Quand Moïse a écouté la Guinée, Quando Moisés se encontrou com Deus, il a dit Je suis. ele Eu Sou. Azala quitté. Ele não era Azala toujours e não présent. será, mas ele é sempre o presente. Il est toujours le Je suis. Ele é sempre o Eu Sou. Nous pouvons lire les Écritures. Nós podemos ler as Escrituras. Il est présent, frère. Ele é presente, Il est irmão. toujours présent. Ele é sempre Il est presente. toujours vivant. Ele é sempre vivo. Le Je suis. Ele é o Eu Sou. Notre Dieu. O nosso Deus. Exode chapitre 3, Êxodo capítulo 3, verset 14. Êxodo 3, 14. Quand le peuple Israël Quando o povo de Israel en Égypte, eram fustigados no Egito, dans l'esclavage, na escravatura, bazolela bazoganga, eles choravam e gritavam. Nzambe asepela kite. E Deus não gostou disso. Tanga monique minyoko na bango komaki makasi. Quando viu então que o seu sofrimento era demais, Nzamba kiti então Deus desceu aiko kuta na Moïse. e veio ter com Moisés. Oyebi solo na Exode 3. Vocês conhecem a história em Êxodo 3. Moïse amandaki kobokola bameme ya bokilo na ye. E Moisés então apacentava as ovelhas do seu sogro, Jethro. Jethro. Alors tanga komi Então quando se encontrou, quelque part, quando esteve algures, amoni nzete ezosika. ele viu que a sarça Ezopela ardia, pito. a sarça ardia, Ezopela moto, a sarça ardia, ezalaki kozika te. mas não se consumia. Moïse alifikana na pusa na. Moisés disse, deixa se aproximar Na tala vision ngo soki eza nini. para que eu veja o que significa essa visão. Tango alinya pusa boye. Quando ele se aproximava, Ayoki voix eyebisi ye. ouviu uma voz que lhe Na disse, kati ya moto wana ezalaki kopela. naquela sarça que ardia. Wana toza na verset 4. Aí estamos no versículo 4. L'Éternel vit. O Senhor viu, Exode 3, verset 4. do 3, 4, Vit qu'il se détournait viu que ele se voltava pour voir. para ver Dieu l'appela du milieu du boisson. quem ele chamava no meio da Il sarça. dit Moïse, Moïse. Disse Moisés. Et il répondit, me voici. E respondeu, estou aqui. Dieu dit, Deus disse, n'approche pas ici. não te aproximes daqui. Ôte tes souliers Tira as tuas sandálias de tes pieds. dos teus pés. Car le lieu sur lequel
Porque o lugar em qual, tu te tiens est une terre sainte. no lugar em que estás é um lugar santo. Il ajouta, E acrescentou: je suis le Dieu de ton père, eu sou o Deus do teu le pai, Dieu d'Abraham, Deus de Abraão, le Dieu d'Isaac, Deus de Isaac le Dieu de Jacob. e Deus de Jacó. Moïse se cacha le visage, E Moisés escondendo seu rosto, car il craignait de regarder Dieu. porque ele temia olhar a Deus. L'Éternel dit, O Senhor disse: j'ai vu la souffrance de mon peuple eu vi o sofrimento do meu povo, qui est en Égypte. que está no Egito. J'ai entendu le cri Eu ouvi os gritos que lui font pousser les oppresseurs, que os opressores lhe fazem gritar. car je connais ses douleurs. Porque eu conheço as suas dores. 8. Je suis descendu Por isso desci pour les délivrer para os livrar de la main des Égyptiens das mãos dos et egípcios pour les faire monter e para os fazer subir de ce pays desse país dans le bon et vaste pays. para um bom e vasto país. Je saute Estou a pular dans le verset 11. o verso 11. Moïse dit à Dieu, Então o Moisés disse a non, Deus, verset 10, não, versículo 10. maintenant va, Agora vai, je t'enverrai eu te enviarei auprès de Pharaon diante de Faraó et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, e farás sair do Egito o meu povo, les enfants d'Israël. os filhos de Israel. Moïse dit à Dieu, Moisés disse a Deus: qui suis-je quem sou eu pour aller vers Pharaon, para ir até Faraó pour faire sortir l'Égypte des enfants e d'Israël? para fazer sair do Egito os filhos de Israel? Batini Moïse, Enviaram Moisés. Moïse alobingana sana. Moisés disse: quem sou eu Nakene komisa peuple oyo. para que vá fazer sair esse Liboso povo Faraó. diante de Faraó? Pharaon azalaki na armée, Faraó tinha exército, Moïse azalaki na eloko te. Moisés não tinha nada. Nzambe apesaki kaka kutu lingendaka. Deus somente lhe deu o seu Zete ya pamba. cajado simplesmente. Ko Moïse alobi ndenge nini? Agora Moisés disse: como é que eu irei? Alors Nzambe ayebisi ye. Então Deus lhe disse, Aye koyebisa ye, disse-lhe, Dieu dit, Deus disse: je serai avec toi. eu estarei contigo. Maintenant le verset 14 pour gagner le temps. Verso 14 para ganhar o tempo. Dieu dit à E Moïse, Deus disse a Moisés, que Moïse alobi na verset 13. Moisés disse no versículo 13, Nzambe, Deus, nakokende babato yango. quando eu for a esse povo, Bakotuna ngai, eles me perguntarão: nani yango atindi yo? quem te enviou? Nzambe yango nde nani? Quem é esse Deus? Nzambe ayebisi ye, E Deus disse-lhe, yo koyebisa ye, tu responderás: nga nazali Nzambe, eu sou pite. o que sou. Oui, Dieu dit à Moïse, verset E 14. Deus disse a Moisés, verso 14, Je suis celui eu sou o que sou. Alors, dit que je suis celui qui était. Não disse eu sou aquele que era. Je ne suis pas celui qui je serai. Eu não sou aquilo que eu serei, Je suis celui qui suis. mas eu sou o que sou. Il ajouta, Ele acrescentou: c'est ainsi que tu répondras aux É enfants assim d'Israël. e tu responderás aos filhos de Israel. Celui qui s'appelle Aquele que se chama Je suis o eu sou m'a envoyé vers vous. me enviou até vocês. Frère, Irmão, notre Dieu est toujours o présent. nosso Deus é sempre Notre Dieu, il presente. est toujours O nosso présent. Deus é sempre Il est presente. vivant. Ele é vivo. Tango zonyokoma. Quando você está sofrendo, Tango bazotungisa yo. quando você está sendo perturbado, Nzambe abosanité. Deus não se esqueceu. Aza présent. Ele está presente. Aza vivant. Ele está vivo. Azomona yo. Ele está te vendo. Bayebi souffrance na yo. Ele sabe os teus sofrimentos. Na Nouveau Testament, No Novo Testamento, tango aye quando veio na carne, Nzambe wana kaka o mesmo Deus azosolola ba Israël, ba juif, ba Yuda. conversava com os judeus. Wana Jean, Aí em João chapitre 8, João capítulo 8, verset 58. João 8:58. Wana Jean 8, verset 58. João 8:58. Ba Yuda ba ibisi. Os judeus lhe disseram, Uti ye Jesus ibisi bango. Jesus até disse a eles: Mais bino. mas vocês Não comprar binote. não vos entendem. Tatiana bino Abraham. O vosso pai Abraão Asepela ki mingi makasi. se alegrou muito Tangu quando amona ki mukolo na ngai. ele viu o meu dia. Abraham a voulu vivre Abraão quis vivenciar dans leur temps. naquele tempo. Frère, Irmão, même les prophètes de l'Ancien mesmo os Testament, profetas do Antigo Testamento, ils ont voulu vivre eles quiseram dans vivenciar notre temps que nous o vivons. tempo que estamos a viver.
Nós somos pessoas bem-aventuradas. Eles ouviram essas coisas. Veja nos últimos dias. Mesmo até Daniel lhe foi dito. Sela essas palavras. Sele essas palavras. Isso será revelado somente no tempo do fim. Muitas pessoas virão isso, ouvirão essas coisas e o seu conhecimento acrescentará mais. Irmão, Daniel viu isso, mas ele não vivenciou o nosso tempo. Os profetas, eles quiseram viver o tempo que estamos a viver, mas não lhes foi permitido. Você e eu, as coisas que eles ouviram, que eles viram na visão, nós estamos a ver aos olhos nus. Somos bem-aventurados. Aliás, é na nossa era que o Senhor voltará. Os apóstolos disseram-lhes: vamos preparar um lugar, depois voltarei para vos buscar. Em João 14. Mas esperaram, não viram-lhe. Ele não voltou. Mas nesse nosso tempo, é neste tempo aonde Jesus Cristo voltará. Então somos bem-aventurados, meus irmãos. O Abraão me diz: a nossa era, a era de Laodiceia, é a era mais gloriosa. Porque nós aqui veremos aos olhos Jesus a vir, e nós também irmos assim aos olhos nus. Nós também que veremos as coisas que Deus prometeu. Essa glória, o poder, o que Deus fará sobre a sua igreja antes do arrebatamento, não o veremos assim. Então, quando ele disse assim, Abraão até quis. Eles disseram: mas você que nem sequer tem 50 anos. E como é que diz que você viu Abraão? João capítulo 8, verset 56 pour gagner le temps. João 8, 56 para ganhar o tempo. 56 à 58. De 56 a 58. Jean 8, 56 à 58. João 8, 56 Abraão, votre père, Abraão, vosso pai, a tressailli de joie, alegrou-se tanto de ce qu'il verrait mon jour, por ter visto o meu dia. Et il a vu. E ele viu. Il l'a vu. E ele o viu. Et il s'est réjoui. E ele alegrou-se. 57. Les Juifs lui disent: os judeus lhe disseram: tu n'as pas encore 50 ans. Você nem sequer tem 50 anos. Et tu as vu Abraham. E viste Abraão. E qual a resposta de Jesus? Houve resposta de Jesus. No verset 58. No verso 58. Jesus leur dit. Jesus disse-lhes: en vérité. Em verdade. En vérité. Em verdade. Je vous le dis. Eu vos digo. Avant qu'Abraham fût. Antes que Abraão existisse. Je suis. Eu sou. Je n'étais pas, mais je suis. Eu não era, mas eu sou. Il est toujours je suis. Ele é sempre o eu sou. O eu sou. Le Jeová do Ancien Testament. O Jeová do Antigo Testamento. C'est le Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus. Dans le Nouveau Testament. No Novo Testamento. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Jean chapitre 8. João capítulo 8. Verset 24. João 8, 24. Nous sommes maintenant dans le verset 24. Agora no versículo 24. Le Seigneur nous parle. O Senhor nos fala. Il parle aux croyants de ce temps-là. Falando aos crentes daquele tempo. C'est pourquoi. É por isso. Je vous ai dit. Eu vos disse. Que vous mourrez. Que morrereis. Dans vos péchés. Nos vossos pecados. Car. Porque. Si vous ne croyez pas. Se não crerdes. C'est que je suis. No eu sou. Vou morrer dans vos péchés. Morrerei nos vossos pecados. Morrereis nos vossos pecados. Se não crerem que eu sou. Que eu sou. Morrerei se não. Aquele eu sou no tempo de Moisés é o mesmo eu. Então se não crerem nisso, morrereis. Irmão,
Batabedeka. Os pessoal do Congo, da igreja dos negros, S'ils ne croient pas, se eles não crerem, Jésus le je suis, o Jesus, o eu sou, bakokufa. eles morrerão. Même les musulmans, Mesmo os muçulmanos, ils mourront. eles morrerão. S'ils ne croient pas Se não crerem que le Seigneur Jésus, no Senhor Jesus, c'est le je suis. que eu sou, Vraiment. é verdade. Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Jesus é o verdadeiro Deus. Nzambe musu azate. Não há um outro Deus En dehors de Jésus. além de Jesus. Même dans Jean 14, Mesmo em João 14, le Seigneur il causait avec ses disciples. o Senhor falava com seus discípulos. Même les disciples ne comprennent Os pas. discípulos também não entendiam. Mais alors, Père, Mas Père. ele falava sempre, Então, pai, pai. e pessoas Então, anônimas? onde está o pai? Ele também quer. Vous connaissez l'histoire dans Jean 14. E conhece a história em João 14, Lisons dans le verset 6. no versículo 6. Jésus lui dit, Jesus lhe disse: je suis le chemin, eu sou o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Nul ne vient au Père Ninguém vem ao Pai que par moi. senão por mim. Frère, Irmão, n'importe où tu es, non bien, verbe. acompanhe bem esse verbo. Jésus dit, Jésus je dit, suis le chemin, Eu sou o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Nul ne vient au Père Ninguém vem ao Pai que par moi. se não passar por mim. Se o Pai estava então no céu, deveria dizer: Nul ne va au Père ninguém vai ao Pai que par moi. se não passar por mim. Nul ne Mas vient. disse: ninguém vem. Quand je dis viens, Quando digo vem, ele diz: vem. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. ce n'est pas nul ne va au Père. Não é ninguém vai ao Pai, Nul ne vient au Père mas é ninguém vem ao Pai que par moi. se não passar por mim. Ah, va comprendre, regardez. Eles na mesma não entenderam. Verset 7. Versículo 7. Si vous me Se connaissez, me tivesse vous conhecido, connaissez aussi mon Père. conhecerias também o meu Pai. Et dès maintenant, E desde agora, vous le connaissez. vós os conheceis Et vous l'avez vu. e os viste. Frère, Irmãos, en tout cas, ceux qui voyaient Bagingaï, se me conhecestes, vous voyez Tata Nangaï, também conheceriam o meu Pai. Bandako du Sitawa, E desde agora, voyez billet, vocês lhe conhecem que bon monier. e lhe viram. Frère, Irmão, Moutalo Bakio Tata Nangaï, bon monier. alguém que diga que assim como viram meu pai, viram a C'est que mim, yende tata. ele diz, ele que era o Pai. Il y en a Tata Bazelo Komoko. Ele e o Pai eram um. Philippe accompagne de garder. E Filipe não entendeu, ele sempre duvidava. Na verset 8. No versículo 8, Philippe lui e dit, Filipe lhe disse: Seigneur, Senhor, montre-nous le Père. mostra-nos o Pai, Et cela nous suffit. e isso nos basta. Yesu akubina yeke. Jesus disse-lhes: Banasika bomoniye. desde agora você me viu, você me viram, Oye e bitata. também conhecem ao Pai. Filipe disse: não, nada mesmo. Abi, Seigneur, Disse: Senhor, la kisa biso tata. mostra-nos o Pai. Ah, so la kisa biso yeka. Se nos mostrares o Pai, Akambo sili. é suficiente para nós. Basta para Akambo nós. nyonse bongi. É suficiente. Verset 9. Versículo 9. Kana verset 9. Verso 9. Jésus lui dit, Jesus lhe disse: il y a si longtemps há tanto tempo que je suis avec vous que eu estou convosco et tu ne m'as pas connu Philippe. e não me conheceste, Filipe. Celui qui m'a vu Aquele que me viu, a vu le viu Père. o Pai. Comment dit-il montre-nous le E Père? como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Mais Philippe não compreende Mas le Filipe não está a te entender. Pandakala na sala bino. Diz de antemão que eu tenho estado convosco. Philippe foi para não E gaide. não me conheces, Filipe. Oyo amoni ngai, Aquele que me viu, amoni tata. viu o Pai. Ndenge zo tu no ba E susu. como é que tu dizes mais? Ndenge zo tu na susu ke la kisabi so Como é tata. que tu dizes para mostrar-vos o Pai? Oyo amoni tata. Aquele que me viu, viu ao Pai. Frère, Irmão, Jésus avec le Père, Jesus com o Pai, nous sommes un. eles são um. Et mes frères, Sim, irmãos. c'est lui qui a vu le Père, Aquele que viu o Pai, c'est lui qui a vu Jésus, aquele que viu Jesus, a vu le Père. viu o Pai. C'est lui qui a vu Moïse, Aquele que viu Moisés, a vu Moïse. viu Moisés. C'est lui qui a vu Daniel, Aquele que viu a vu Daniel, Daniel. viu Daniel. C'est lui qui a vu Branham, Aquele que viu Branham, a vu Branham. viu Branham. Mais celui qui a vu Jésus, Mas aquele que viu Jesus, a vu le Père. ele viu o Pai.
C'est la vérité. É a verdade. Les hommes mingi. Hoje é uma Na pena bato bandimi message. naqueles que creram na mensagem, Balo ba ko Branham. mas dizer que Branham, C'est lui le Christ. C'est lui le Dieu. Branham é Deus, ele que é Cristo. C'est pitoyable. Isso é lamentável. Les idolâtres. Isso é idolatria. Et Dieu E Deus, nous mise en garde. nos coloque em atenção Toke bato sala keba na idolâtrie. de estarmos atentos com a idolatria. Oya so bonde lam. Aquele que adora, Mutu mususu. aquele que adora um outro homem, À part Jésus. além de Jesus, Ozo vanzambe mususu. que você pega um outro À part Deus, Jésus. além de Jesus, C'est ça idolâtrie. então é idolatria. Disons em Jean chapitre 5. É 1 de João capítulo 5, Mukanda liboso a Jean. primeira carta de João, Chapitre 5. 1 de João 5, 1 Jean 5. 1 de João 5, Verset 19 versículo 19 à 21. até 21. Nous savons que nous sommes de Dieu Nós sabemos que somos de Deus et que le monde entier e que o mundo inteiro est sous la puissance du malin. está sob o poder do maligno. Frère, Irmão, mokili mobimbezen na se ya nguya molili. o mundo inteiro está sob o poder do maligno. 20. 20. Nous savons aussi E sabemos também que le Fils de Dieu est que venu o Filho de Deus é vindo et qu'il nous a donné l'intelligence e que nos deu a inteligência pour connaître le véritable. para conhecer o verdadeiro. Et nous sommes dans le E véritable. nós estamos no verdadeiro, En son Fils, no seu Filho, Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est lui Ele qui est que é le Dieu véritable o verdadeiro Deus et la vie éternelle. e a vida eterna. Jésus, c'est le Dieu véritable. Jesus é o Deus verdadeiro. C'est lui aussi la vie E ele éternelle. também é a vida eterna. Na verset 21, balobi. Versículo 21 disseram: Petits enfants, Filhinhos, gardez-vous des idoles. guardai-vos dos ídolos. Jésus, c'est le véritable Dieu. Jesus é o verdadeiro Deus. Ce qui est, Se você deixar ele, c'est l'idole. é o ídolo. C'est l'idolâtrie. É a idolatria. Et gardez-vous Então, des idoles. guarda-te dos ídolos. Alors, mes frères, Então, meus irmãos, Jésus lui-même, Jesus ele mesmo, le Jéhovah de l'Ancien Testament, o Jeová do Antigo Testamento, c'est Jésus dans le Nouveau Testament, é o Jesus no Novo Testamento. lui-même le Dieu, Ele mesmo é o Deus. c'est lui-même qui a dit Ele é quem disse: que je restaurerai, E eu restaurarei. je restaurerai, Eu restaurarei. malgré Apesar zete que a árvore esiri kobeba, havia sido destruída, mais nakozongisa yango. mas eu restituirei a árvore. Disons les prophètes dans cette brochure, la restitution de l'arbre de l'épouse, Como lê nessa brochura, a restauração da árvore noiva, dans sa paragraphe 277, parágrafo 277 même jusqu'à 280. até 280. 277. 277. 277 à 280. 277 a 280. Et ainsi les Romains se mis à dévorer cet arbre épouse. Então, o pulgão romano começou a devorar essa árvore igreja, Jusqu'à ce qu'il n'en a resté que les racines, até que haviam sobrado somente as raízes. la décimée, Aí em cima. jusqu'au bout. Até no fim. Il a décimé Então, tout arbre, ele destinou toda a árvore comme il l'avait fait de Jésus-Christ, como fez de Jesus Cristo, l'époux. o esposo. Il a décimé, Ele então decimou, diabo, dans la crucifixion de Jésus. quando crucificou Jesus Na quoi? na cruz, Avant que tu couffes, antes até que ele morresse, minimiser, era minimizado, era cuspido, ele foi crucificado nu. Asuka babaki. E no fim ele foi crucificado, Akufi. ele morreu. Diable katika O kanalongi. diabo pensou que ele venceu. Aganyeye. Ele pensou que ele venceu. Mais Mas le troisième jour, no terceiro dia, Jésus est ressuscité. Jesus ressuscitou. Diable a dit défaite. E o diabo foi derrotado. Paragraphe 278. Parágrafo 278. Bien. Bem, Comparez ceci. comparem isso. Les messages du dimanche passé et du dimanche d'avant.
a mensagem de domingo passado e Ces deste messages domingo. donc. Écoutez attentivement maintenant. Então, ouve-me agora atentamente, Qu'on arrive à la fin. que já estamos prestes ao fim. Quoi? O quê? Je restaurerai. Eu restaurarei, Dit l'Éternel. diz o Senhor. Tout ce que ces insectes ont dévoré. Tudo que esses insetos devoraram, J'en restaurerai chaque petit bout. eu restaurarei cada pequeno ramo. 279. 279. Ainsi selon sa promesse. E assim, então, segundo a sua promessa, Dieu a commencé à restaurer. Deus começou a restaurar. Car Dieu a dit Porque Deus disse qu'il restaurerait. que Ele restauraria. Cela est exactement de même Isso é exatamente o mesmo qu'il a ressuscité. que Ele ressuscitou. L'arbre épouse, l'arbre époux. Que Ele ressuscitou, então, a árvore esposo. L'arbre époux A árvore esposo a été ressuscité. foi também A été ressuscitada. ressuscité. Foi ressuscitada. Il ressuscitera Ele ressuscitará l'arbre épouse. a árvore esposa. Car il va y en avoir un là. Porque ele terá uma dessas árvores. Aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Assim como 2 mais 2 é igual a 4. Quoi donc? Très bien. Muito bem? Et si la promesse de Dieu E assim a promessa de Deus commence, começa. je restaurerai. Eu restaurarei, Dit l'Éternel. diz o Senhor, Tout ce que la sauterelle tudo que o gafanhoto, a dévoré, tudo que o gafanhoto les devora, asiles, tudo que a locusta, ponto, c'est comme 280. É como 280. C'est comme au début, é como no princípio, lorsqu'il a établi cette première église. quando ele estabeleceu essa primeira igreja. Maintenant, Agora, aborder quelques points vamos abordar alguns de pontos doctrine. de doutrina. Frères, Bom, irmãos, en bref, em breve, Dieu a dit, Deus disse, je restaurerai eu restaurarei l'arbre épouse. a árvore esposa. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Et il a commencé à restaurer cela E ele começou a restaurar isso depuis l'âge des réformateurs. desde a era dos reformadores, Dans le 5e âge. desde a quinta era, 5e âge de l'église. da quinta era da igreja, Dieu a commencé à restaurer l'arbre. e Deus começava a restaurar a árvore. Pendant cet âge, pendant ces âges, Durante essas eras, l'arbre épouse, a árvore la parole de esposa, Dieu, a palavra de Deus, a été enterrée. havia sido enterrada. C'est comme une semence. É como uma semente Il a été enterré sur la terre. que foi enterrado sobre a terra. Après avoir enterré cela, Depois de enterrarem isso, après quelque temps, depois de algum tempo, ça commence aussi. aquilo Ça commence à germer. começava então a brotar. Dans l'âge Na era de Lutero, et âge de réformation. é a era da reformação. Luther n'était pas un prophète. Lutero não era um profeta. Luther va bien réformateur. Lutero é chamado de reformador. Il est venu dans le 5e âge de l'église. Ele veio na quinta era da igreja, L'âge de Sardes. a era de Sardes, Il a commencé depuis 1520. que começou desde 1520 Et ça a terminé de 1760. e que terminou em 1750. L'âge de Luther. A era de Luther Sardes. a aqui, E Lutero veio en tant que como réformateur, sendo reformador. nous avons dit qu'il était là dans l'église catholique. Dissemos que ele era da igreja católica. É. Irmão, L'église catholique a igreja romaine católica romana avait Bissaki, havia estragado, Zété. havia destruído a árvore, Nzambe. a palavra de Deus. Frère, Irmão, au commencement, no princípio, à la Pentecôte, no Pentecostes, l'église ensemble, a igreja de Deus, les chrétiens, os cristãos, maintenant on est catholique. não eram chamados de católicos. Pour moi, catholique, il y a après. O nome de católico veio depois. Nakala. Les Antigamente, chrétiens, maintenant on est os chrétiens. cristãos eram chamados simplesmente de cristãos, Les disciples de Jésus. discípulos de Jesus. Mais Mas, après depois, la mort des apôtres, depois da morte dos apóstolos, beaucoup de choses, il y a que tout le monde qui. muitas coisas surgiram que nós vimos. Ma dogme, ma credo. Dogmas, credos. Awa frère Frank, azotanga magambo ebele, mais tout na tante autant. Aqui, irmão Frank cita muitas coisas, mas Si não vous temos avez tempo de ler. cet ouvrage, Se vocês têm essa obra, lisez à la maison, leiam em casa, le christianisme traditionnel. o cristianismo tradicional. Comme on a vérité ou tromperie? Seu nome, verdade ou engano? Vérité ou tromperie? Verdade ou engano? Christianisme traditionnel. Cristianismo tradicional. Frère, qui va Christ aux alliés tradition terre. Irmão, o cristianismo não é uma tradição. Mais, vamos va comme ça que la tradition. Eles fizeram disso uma tradição. So tangi na page, dans les pages
Dans les pages 51, Se leres na página 51, atangi badogo biloko ebele oyo catholique abakisaki. lá citaram muitas coisas que a católica havia acrescentado. Eza ebele. São muitos e muitos aqui. Tá na page 51 na ndaku, Em casa ali a página 51 na page 52. e a página 52. Frère, Irmão, biloba na nzambe komi kotekama, a palavra de Deus havia sido vendida. bakomi kosambela bachapele, Eles adoravam aquelas capelas, muitas coisas. Mesmo Mesmo a Europa, continent Europe, o continente europeu, surtout Allemagne. principalmente a Alemanha. Allemagne não tomou aqui, A Alemanha que nós vimos, yazali moko, que é uma das cabeças ya betu wana. daquela besta. Yende moko ya mutu, Ele é uma das cabeças ya niamo tomona aqui, da besta que vimos ya Apocalipse 13. de Apocalipse 13. Pourquoi bazotanga Allemagne? Por que é citado a Alemanha? Mais mitu ezali sambo. Mas que há 7 cabeças, Mais bazotanga mingi Allemagne. mas cita muitas vezes a Alemanha. Oye ezali Porque ela é, butu, porque é a cabeça, pays moko, um país, ezali dirigeant. país que é Pays dirigente. yango pe, E esse país também eza presque na centre está quase no centro ya continent Europe. do continente europeu. Yepe, Ele também, a l'Allemagne, Alemanha, obabengi Germanie, que é chamada, que antigamente era a Germânia, azalaki domine, era dominado. na kati ya Allemagne, Isso na Alemanha, église catholique nezekaka ezali a kodomine. igreja católica que dominava lá. Tous les hommes Todos os homens bazali kaka bata catholique. eram católicos. Religion ezali kaka wana mupe kaka. A religião era somente Católica católica. romana. Era somente católica romana. Même moko Luther O próprio Lútero azalaki catholique romain. era também católico romano. Na kati kuna azalaki kutu prêtre. Acho até que ele era padre lá. Après cela, Depois disso, aí kotanga théologie. ele veio estudar a teologia. Koma kisoki nani donc. Ele tinha se tornado. Mais na kati kuna, Mas aí dentro, na kati ya église wana dentro azalaki. da igreja onde ele estava, Atali. ele observou, Amoni ele constatou. makambo mingi aki konote. E muitas coisas que ele notou. Baerere belé. Muitos erros. Bapoint belé. Muitos pontos Anotaki kuna. que ele notou aí. Oya monaki ke ezalaka te. Ele viu que não existiam. Eza te na Bible. Que não estão na Ezalaka Bíblia. te. E que não existiam Na terre apôtre. no tempo dos apóstolos. Frère, même Bible. Mesmo a Bíblia, Bible oyo, essa Bíblia, mondimi azalaki so na droite ya kotanga o Bible. crente não tinha mais direito de ler a Bible Bíblia. komaki interdit. A Bíblia era proibida. Église catholique, A igreja católica, même biso. mesmo nós, Seri nazalaki na catholique. quando eu era católico, Ezalaki era romo na mondimi na Bible. era dificilmente ver um crente com a Kuna Bíblia. batanga kaka livre moko, Lá só lê um livro babenga yango courte dominicale. que é chamado Culto Dominical. Livre moko munene. Um livro tão grande, Eza Bible te. não é Bíblia, Eza courte dominicale. mas é um culto dominical. Na bango bamutu. Ele só dessas suas coisas da católica. Et puis, E também, bango bazala kaka mingi na ba catéchisme. eles têm muitas vezes as suas catequesas. Alors la Martin litetanga ye. Então, Martinho Lutero, quando veio, Atali amoni. ele observou, Nalbi non. ele disse: Oyo yango te zaire. isso aqui é, Oi, Zaire. isso aqui é, Oi, Yangote. aquilo é, Oi, Yangote. isso Oi, é, Yangote. aquilo é. Donc il a trouvé 90 points. Quer dizer, ele 95 points. encontrou 95 pontos. 95 points. 95 pontos Amonaki ya mabe na église catholique. que ele encontrou como errado na igreja católica. Frère, Irmão, yango esalaki ete é o que fez com que Luther Lutero, a se protester ele se protestou contre religion, o sistema ya catholique. contra os sistemas da católica. Tango a protester, Quando ele protestou, ezalaki kaka ye te. não era somente ele, Na bato mosusu mas outras pessoas oyo bamonaki claire lumière que viram claramente a luz. bakendaki bazalaki mpe na kote na ye. Eles também foram ao lado dele. Bamoni que oui, il a raison. Disseram: se ele tem razão, Frère, irmão, depuis ce temps-là, desde aquele tempo il y a réformation. da reformação, Alors, église catholique, a igreja católica et se divise aqui. havia se dividido. Allemagne, A Alemanha, où est sa capitale nango? que a sua capital Le Berlin. é Berlim, Berlin, et comme aqui, já se tornaram na kati ya ville wana na Berlin, naquela mesma cidade de Berlim, peuple va se diviser aqui. o povo também estava dividido. Bamususu, Outros bazalaki ba catholique, eram católicos bamususu, e outros bakomi ba protestant. eram protestantes. Na kati ya même pays, No mesmo país na même capitale. e na mesma capital Na mesma ville. e na mesma cidade. Bamususu, Outros bazalaki groupe protestant. eram protestantes e outros
Ma groupe est catholique. Grupo da Católica. L'Allemagne s'est divisée. E a Alemanha tem se dividido. Ah, pour le rappel, Então, como lembrete, c'est ce qui montre que é o que mostra dans Apocalypse chapitre 3, em Apocalipse capítulo 3, verset 3 totanga, Apocalipse 3, vamos ler, nde yango balobi ke blessé moko ya mutu na ye que diz que uma das suas cabeças ezokaki. havia sido ferida. Apocalypse 13, Apocalipse capítulo 13, verset 3. Apocalipse 13, Et je vis E eu vi l'une de ses têtes uma das suas cabeças comme blessée à mort, como ferida com chaga de morte, mais sa blessure mas a sua ferida mortal y guérit. foi curada. Et toute la terre De toda a terra était dans l'admiration de la bête. estava cheia de admiração da besta. Voyez mes frères, Estão a ver, meus irmãos? cette bête Essa besta, qui est l'Union européenne, que é a União qui est Europeia, Rome, que é Roma, oui mes frères, sim, irmãos. alors Então, Rome qui dominait l'Allemagne, Roma que dominava na Alemanha, dans cette ville qu'on appelle de Berlin, que dominava na cidade de Berlim, Rome como é que divisé? e Roma, ou então Berlim estava Ce pays dividido. allemand, Esse país da Alemanha, oui, c'est que pays dirigeant, que era o país dirigente, l'une de la tête uma das cabeças, a subi une blessure à mort. então teve uma chaga mortal. Et Koufa quitté, Não estava morta, blessure quoi je Koufa Koufa? mas uma ferida que levasse à morte. Alors là, c'était l'Allemagne Então era a Alemanha qui a été divisée que foi dividida dans le domaine religieux, no domínio religioso, dans le domaine spirituel. no domínio espiritual. Bandimi msusu, Outros crentes batikali bamupe, eram católicos e outros bakomi catholique. eram protestantes. Oui, mes frères, Sim, irmãos. c'était la première phase. Era a primeira fase. Deuxième phase, le A Bakis, segunda fase nós falamos les Alaki, que era dans le domaine politique. no domínio político. Allemagne, A Alemanha, même si le lot, sabemos que até hoje batoyo oba vrai bandele, os verdadeiros brancos ils sont allemands, são os alemãos, ba européens, os europeus. mais surtout dans le pays allemand. Somente no país alemão, Vous avez Afrique qui est en roya. estava como quando o irmão Frank vinha. Vous avez posto, Quando você allemand, visse então a pele de um branco alemão, ndela solo, você vê que o verdadeiro branco, posto lo kola bébé, pele como se fosse de um bebê. mais zoba mindele ba chinois, Mas pega então esses chineses, ça va c'est différent. a pele deles é diferente. Ficou Allemagne, Agora a Alemanha, a linha que a était, Alemanha quis, a comment quis se tornar pays moko um país a dominer beaucoup de mobimba. que dominasse o mundo inteiro. Oui, c'est pourquoi É por isso cet homme qu'on appelle le Hitler, porque esse homem então, Adolf Hitler, yebisa que organiza que pays organizou o país e disse: to dominer mokili mobimba. nós temos que dominar o mundo inteiro. Biso ne tona capacité Nós é que temos essa capacidade. C'est pourquoi É por isso dans la 20e siècle presque que quase no 20º século il a provoqué ele provocou la guerre mondiale, a Segunda Guerra Mundial. la deuxième guerre mondiale. A Segunda Guerra Mundial. Et l'Allemagne a échoué. E a Alemanha então fracassou. Quand l'Allemagne a échoué, Quando a Alemanha fracassou, alors então l'Allemagne, a Alemanha, ce pays-là, esse país, se divisait aussi também tinha se dividido. en ce qui concerne Ao que concerne le côté administratif, le côté politique. no lado político e administrativo, Donc, et comme esse agora era l'Allemagne a Alemanha. de l'Est, A Alemanha do leste l'Allemagne e a Alemanha de l'Ouest. do oeste. Même les continents de l'Europe, Mesmo todo o continente europeu et comme qui divisé. também estava dividido. Bango moko kati Allemagne, Eles próprios alemãos, divisé. divididos, Mais toute l'Europe e também toda a Europa a été divisée. estava dividida. Batu mususu, Outros bazan Europe, estão na Europa, et à Est. mas do este, Batu mususu, e o outro, l'Europe, a Europa, et l'Est. mas do leste. Tout cela, ça montre E tudo isso mostra la blessure mortelle. a ferida mortal. Mais au temps de Luther, Mas no tempo de par les Lutero, réformateurs, durante os ça a été reformadores, au moyen de l'épée. foi então no meio da espada. C'était l'épée de l'esprit. Foi a espada do Espírito.
Lutero a utilisé la parole de Dieu. utilizou a palavra de La Deus. parole de Dieu, A palavra de Deus comme c'est l'épée à double tranchant, como espada de dois c'est gumes, l'Hébreu 4:12. segundo Hebreus 4:12. Apetaki liloba, Ele então pregou a liloba palavra wana e te aquela palavra que ele pregou yango nde kabolaki. é que dividiu, Kaboli batu. é que separou as pessoas, Catholicisme, o catolicismo protestantisme. e também a protestante. Alors Nzambe, Então Deus, a partir a il y a Martin Luther, partir de Martin à Luther, partir du 5e âge de a partir l'église, da quinta era da igreja, il y a Sardes, a era de Sardes, Nekolo, é aí onde o Senhor bandaki kozongisa, começava a restaurar nzete na ye. a sua árvore. Il est venu Ele veio avec les messages com a mensagem de la justification. da justificação. Martin Luther disait, Martin Lutero dizia: Bino ba catholique, vocês católicos, il bozo ba ke, vocês dizem ba misala, il faut que des œuvres. é preciso as Ba obras, œuvres bozo são sala. as obras que fazem. Oh, sigi ba carême, Ou ba então, sala. esse jejum e tudo que E se a mãe faz diz, Sabino, é que vos é salvará. passar. Não é isso. Martin Luther atani Martin bekiti. Lutero observar as escrituras, Atani ele bekiti. leu as escrituras, Non, disse não. la Bible dit A Bíblia diz que le juste que o justo vivra par la foi. viverá pela fé. Vous pouvez lire même dans Habakkuk 2, Podemos ler em Abacuque 2, verset 4. Abacuque 2:4. Habakkuk 2, verset 4. Abacuque 2:4. Pode ler, irmão. Eis o orgulhoso e a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Oui, Sim, le juste vivra par la foi. o justo viverá pela fé. C'est dans Romains chapitre 1, Vamos a Romanos 1, verset 17. Romanos 1:17. Romains 1, verset 17. Romanos 1:17. Pode ler. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Porque Par a la nós foi. é revelado a justiça de Deus a saber, Et pour la foi, pela fé e da fé. selon qui est E écrit, segundo o que está escrito, le juste vivra par la foi. o justo viverá pela fé. Allons dans Galates chapitre 3, verset 11. Vamos a Gálatas 3:11. Galates 3, verset 11. Gálatas 3:11. Pode ler. É evidente que pela lei ninguém é justificado mediante a Deus, porque o justo viverá pela fé. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Frère, Irmão, na mobeko, na lei moto moko taki kolonga. ninguém pode vencer ou ser Na mobeko justificado. kolonga te. Na lei você não será justificado. Mais Bible le dit, A Bíblia diz: le juste vivra par la foi. o justo viverá pela fé. Oui, mes frères, Sim, irmãos, nous sommes sauvés nós somos salvos par la grâce, pela graça au moyen de la foi. por intermédio da fé. Si nous croyons Se nós cremos l'œuvre de a Golgotha, obra de Gólgota, frère, irmão, Golgotha la babizale na yote. então você não verá o teu comportamento, Golgotha la misala na não yote. verás as tuas obras, Tala musala Golgotha. mas sim na obra de Gólgota. C'est pourquoi Martin Luther est venu Martinho Lutero veio, avec les messages de justification. veio com a mensagem de justificação. Le juste vivra par la foi. O justo viverá pela fé. C'était ça message, c'est les messages qu'il avait apporté. Então essa é a mensagem que ele Les trouxe. messages de justification. A mensagem da justificação. C'était la première étape Era a primeira etapa de la restauration. da Et restauração, restitution de l'arbre d'épouse. da restituição da árvore esposa. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Aujourd'hui, nous sommes Por hoje nós terminamos aqui. Nous allons continuer après. Continuaremos no outro Que dia. le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe.